Oi, gente! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a série Wandinha. É uma série que eu assisti no finalzinho do ano passado, ganhou o meu coração assim de um jeito que eu fiquei enlouquecida para assistir tudo, para aproveitar, porque é demais assim, muito autêntica, uma série sensacional. E no vídeo de hoje, então, eu quero dividir com vocês algumas das minhas impressões e já vai um spoiler aqui do nosso vídeo, não spoiler da série, que é poder falar que a gente vai ter vários toques de terapia do esquema aqui nesse vídeo, quando a gente for analisar alguns aspectos psicológicos aí da Wandinha e alguns elementos importantes dessa série. Para quem é novo aqui no canal, eu sou a Ana Streit, sou psicóloga e aqui eu falo sobre conexões saudáveis, sobre psicologia, sobre relacionamentos, enfim, sobre tudo aquilo que faz com que a gente possa caminhar em direção a uma vida com mais sentido. Se tu gosta de vídeos que sejam de análise psicológicas de filmes e séries, eu já deixo aqui a sugestão para que tu assista o vídeo sobre a série This Is Us, que é a queridinha assim do meu coração, e sobre o filme Red, né, da Pixar. São dois vídeos que a gente já tem aqui no canal e a Wandinha vai complementar essa nossa lista aí de filmes e séries, enfim. Vou começar aqui falando sobre a Wandinha, sobre o estilo de apego dela. Quem conhece a teoria do apego do Bowlby já pode aí ter percebido que o estilo de apego da Wandinha provavelmente é um estilo de apego evitativo. O que é o estilo de apego evitativo? É um estilo de apego que faz com que aquela pessoa não sinta vontade de se conectar com as outras, né? A Wandinha, a gente consegue perceber ali que ela tem um distanciamento emocional das outras pessoas. Muitas vezes, assim, ela fala que ela prefere ficar sozinha, que ela não gosta de companhia, ela não tem abertura para as relações, né? E ela também aparece ali como se ela não sentisse falta de relacionamentos, né? Como se ela realmente tivesse esse distanciamento aí das relações, né? Esse desgosto pelas relações. Então, o estilo de apego evitativo, ele é caracterizado por isso, assim, a pessoa é como se ela não quisesse intimidade, ela não quer proximidade com as outras pessoas, né? Ela não quer as relações sociais que são tão importantes para nós, né? Quem tem esse estilo de apego evitativo costuma se isolar muito mais. E aí a gente vai falar um pouquinho depois, né, sobre as relações, as primeiras relações de apego da Wandinha, especialmente com a mãe, né? E ali a gente já começa a entender algumas características assim desse estilo de apego evitativo, né? Desse distanciamento emocional que talvez tenha sido tão útil para a Wandinha no início da vida, né? Que aí ficou como essa armadura para ela aí que ela foi carregando e que em alguns momentos com certeza é útil também para ela, mesmo adolescente, né, como vai aparecer na série em alguns momentos onde essa distância emocional das outras pessoas ajuda ela, né, e aí é a diferença entre a gente poder usar a nossa personalidade a nosso favor e fazer com que os nossos traços, né, de personalidade não se tornem patológicos, que é a gente poder usar aquilo ali a nosso favor, mas sem que aquilo ali enrijeça de um jeito que só fique daquela forma, né? Então, por exemplo, no caso da Wandinha, o estilo de apego evitativo, algumas vezes vai ser útil, vai ajudar ela, mas se isso ali tomar uma proporção muito grande, vai ficar prejudicial, né? Ela vai acabar isolada, ela vai acabar talvez com sentimentos de vazio, com sentimentos de desconexão, que aí não são legais. Então, sempre um meio termo, né, que é tão importante, que é tão saudável. Logo mais no canal a gente vai ter um vídeo sobre a teoria do apego, então quando ele estiver prontinho eu vou deixar aqui na descrição para que tu possa assistir. Falando um pouquinho mais da Wandinha, ela conta ali, né, ao longo da história que ela teve uma situação de bullying, uma situação de violência, quando ela era bem pequenininha, com um escorpião que ela tinha de estimação. Então, né, a família Addams ali já toda contribuindo para esse isolamento social dos filhos, né, e deles mesmos. Então, a menina, eles todos ali com gostos muito exóticos. Então, imagina, a criança ali, ela tinha uns 8 anos quando aparece, mais ou menos 7 anos, pelo que dá para ver, né, e ela tinha um escorpião de estimação. E aí, uma das cenas aparece alguns meninos, né, que eram talvez colegas ou próximos ali da cidade que ela morava, fazendo, né, um gesto de violência com aquele escorpião, ela vivendo aquele bullying, e aí tem um dos momentos da série em que ela fala que aquele ali foi o último dia que ela chorou. E aí
a gente consegue ver essa experiência traumática, né, tendo um impacto muito grande, fazendo com que ela se fechasse ainda mais, não só para as relações, mas também para as emoções. E esse é um aspecto importante da Wandinha. Na terapia do esquema, a gente vai falar nesse aspecto como o esquema de inibição emocional, que é quando a pessoa se desconecta das suas emoções de tal forma como se as emoções nem existissem, né? Como se aquela pessoa tivesse um coração de pedra, como se ela fosse tão fria, como se ela não tivesse mais emoções. E na verdade, né, um cérebro saudável sente todas as emoções, então todos nós temos emoções sim, mas as pessoas com inibição emocional, que é o caso da Wandinha, né, como parece ser o caso dela, fica ali mais evidente isso, assim, como se chorar fosse errado, como se sentir raiva fosse errado, como se amar, gostar, demonstrar que se importa fosse algo, né, de pessoas fracas, como se fosse algo inferior. Então, ser frio, ser rígido, não se importar com o que as pessoas estão pensando, não se importar com ninguém, fosse algo melhor a ser feito. Também na Wandinha a gente consegue ver ali a história de vida dela, né, justificando e amarrando essas características que aparecem dela ali ao longo, né, da série toda. Então, como eu falei, a Wandinha, ao longo da série, ela vai falando muito nesse desejo em ficar sozinha, em ser sozinha. Ela tem uma colega de quarto, né, que ela é totalmente o oposto da Wandinha. A Mirina é toda colorida, toda fofinha, toda meiga. Ela quer muito conexão com a Wandinha, então várias vezes a Wandinha rejeita, menospreza, cria, né, barreiras ali para dificultar essa amizade, e muitas vezes a Wandinha assim deixa explícito que ela não quer proximidade, que isso é ruim, que ela não quer relações, que ela não quer, né, amizades, enfim, intimidade com ninguém. E tem um momento da série em que a Wandinha de fato fica sozinha. É um momento em que a colega de quarto sai, né, vai procurar outras amigas, é um momento em que acontece outra circunstância, sem dar spoiler, né, que também deixa ela sozinha, e ali é legal de ver que ela se conecta de fato com a solidão, que ela se conecta com o momento que ela tá vivendo, e aí ela fala, né, que ela sempre gostou e pensava que desejava ficar sozinha, mas que de fato estar sozinha não é bom, né, quando ela sentiu de fato a solidão, ela pôde, ela deixa explícito de que não é tão agradável assim, né, que tem muito da idealização dela ali, e a gente faz isso, né, quantas vezes a gente não deseja estar sozinha, a gente não deseja nunca mais se relacionar, enfim, e isso é uma ilusão, né, às vezes a gente vai de fato estar sozinho, ou de fato vai viver ali a solidão e o vazio da desconexão com outras pessoas, e aí a gente vai poder dizer se a gente gosta ou não, né, que é o caso da Wandinha, nem a Wandinha Adams gostou genuinamente dessa sensação. E falando um pouquinho de esquemas, então, da Wandinha, né? A gente pode brincar dizendo que a Wandinha Adams gabaritou o quinto domínio. O quinto domínio, para quem conhece terapia do esquema, né? E para quem não conhece, eu vou explicar agora sim. O quinto domínio são as necessidades de espontaneidade e lazer não atendidas devidamente. Então, o quinto domínio ele vai falar sobre uma situação de mais controle emocional, de mais frieza, de mais desconexão, né? É quando aquela pessoa tivesse um foco muito grande na racionalização, nas tarefas, na rigidez e nem um pouquinho de ênfase nas coisas alegres, nas brincadeiras, na leveza, enfim, né? Então, a Wandinha Adams, ela parece ter todos os esquemas de quinto domínio, que são inibição emocional, que é esse distanciamento das emoções, negativismo e pessimismo, que é olhar os aspectos ruins das pessoas, das relações, das coisas em si, né, da vida em si, o esquema de padrões inflexíveis, que não aparece tanto na série, ela se exigindo ser a melhor, mas ela já conquistando esse lugar, né? Ela tem muitos talentos, muitas habilidades, então ela toca instrumentos musicais, ela vai lá no arco e flecha e ela acerta no alvo perfeito. Tudo que ela se propõe a fazer tem essa excelência, né? Então a gente consegue ver esse esquema de padrões inflexíveis, né? Até uma rigidez nela
de se portar, na forma de pensar, enfim, também está ali alinhado a esse esquema. E para fechar, né, esse quinto domínio, o esquema de postura punitiva. Então a gente vê nela um certo prazer na punição, né? Como se ela fosse em busca da punição, ela quer respostas, ela quer que as coisas sejam punidas, ou ela quer que a justiça seja feita, então ela tem essa tendência até masoquista, assim, de uma coisa mais de machucar, ela tem essa tendência, assim, mais de causar mal ou de causar dor, então isso é muito do esquema de postura punitiva, né? A gente pode pensar aí que talvez tenha um modo vozes internalizadas, vozes críticas, vozes exigentes também, que daí vão fazer parte, né, desse lado mais punitivo, mais rígido também, mas falando em esquema, ela tá aí gabaritando o quinto domínio. E um outro esquema que aí de primeiro domínio, porque os outros que tem a ver mais com a emoção a gente não consegue ver tanto, né, mas um esquema que aparece aí bem forte é o esquema de isolamento social, essa sensação de ela não pertencer aos grupos, né, ela não ter relações, ela não ter conexões sociais com os outros, e esse esquema de isolamento social é um esquema que já aparece a própria família dela, também já tendo traços aí, né, porque a própria família Addams, ela era uma família com gostos muito peculiares, né, com características muito peculiares, tem uma cena lá na série que mostra os aniversários dela, e aí tem um aniversário que ela vai estourar o balão surpresa, e as crianças estão todas ali gritando doce, bala, estão ali, né, feliz com aquela coisa tradicional do aniversário. Quando ela fura o balão, cai um monte de aranha, assim, né, então isso é uma característica do isolamento social, assim, a gente é tão diferente que no nosso balão surpresa vai ter aranhas, né, muito peculiar, e aí acaba trazendo essa desconexão. Então isso nem só da Wandinha, mas uma característica da própria família da Wandinha, né, então como esse esquema de isolamento social já vem também aí ao longo da história de vida dela. Além dos esquemas da Wandinha, a gente consegue ver um modo muito forte e transversal na personalidade dela, que é o modo de protetor racional. Então ela busca entender as coisas, ela busca as explicações, ela argumenta muito bem, ela racionaliza muito bem, ela tem essa complexidade intelectual e cognitiva muito forte. E isso é como se fosse assim uma barreira para ela não sentir, né? Tem alguns momentos da série que mostra ela vai lá e argumenta de igual para igual com a diretora da escola, ela argumenta de igual para igual com o delegado, né? Então, são vários momentos ali onde a intelectualização dela é muito além da curva, assim, é muito diferenciada. E isso a gente vê, né, no modo protetor racional, que é um modo de evitação, um modo onde as emoções não têm tanta força, e mais esse aspecto aí cognitivo, que também faz muito parte do perfil, né, da Wandinha. E agora eu queria falar um pouquinho sobre duas relações com duas mulheres aí que para mim chamaram muito a atenção ao longo da série. A primeira relação é a relação da Wandinha com a mãe. A mãe, né, a Morticia Addams, é aquela figura, né, perfeita, com cabelo sempre impecável, toda sempre muito plena, muito elegante, né? E essas características da mãe da Wandinha, para uma mulher aleatória que a gente conheça, é muito legal. Agora, imagina para essa mulher, né? Imagina ter essa mulher fria, perfeita, com toda essa postura aí mais superior, né? Vamos dizer assim, uma forma de se colocar com mais elegância, com mais frieza diante das coisas, sendo a tua mãe, né? E na Wandinha, e a Wandinha e a mãe, elas têm essa relação muito fria, muito distante, o que me chama muito atenção, eu não lembro disso aparecer nos filmes da família Addams, eu não olhei de novo para ver, mas assim, me chamou muito atenção na série, como se fosse uma novidade para mim, a forma delas se cumprimentarem, né? Então, a mãe, ela não beija, ela não encosta, ela não chega perto da Wandinha, ela dá beijo de longe, elas não se encostam, elas não têm proximidade, elas não têm intimidade, apesar de terem
muitos aspectos em comum. Isso vai aparecer ao longo da série. Tem um momento em que elas começam a ter uma aproximação, e aí é um momento em que a Wandinha, ela começa a ter visões, isso já aparece desde o início da série, né? E a mãe dela tem visões também, então ela seria ali um ponto de conexão muito importante, que ajudaria muito elas, ajudaria muito a relação, mas nem assim elas conseguem, né, até essa primeira temporada, que é a que eu assisti, que é a que tem até agora, né, elas terem essa intimidade. E pensando, né, na história da relação das duas, eu aqui acredito que seja muito difícil que elas venham a ter uma relação muito próxima, muito quente, muito, né, aconchegante, uma relação de vínculo seguro. Então, isso é importante também da gente olhar, né, e que chama muita atenção, assim, na relação das duas, né? Dá pra gente imaginar que tenha amor, que tenha vontade, né, que uma admire a outra, que uma queira estar ali pela outra, mas isso não passa para os gestos, não chega através das ações, né? O que a gente vê é esse distanciamento mesmo, é essa desconexão entre as duas. E aí é engraçado porque a Mortícia e o marido, eles têm uma conexão assim que chega a ser emaranhada, chega a ser demais, chega a ser até repugnante em alguns momentos, assim, eles se beijam o tempo todo, eles fazem declarações de amor em qualquer lugar, então isso também acho que é uma característica importante da família que faz com que passe do ponto para a Wandinha. Então, com a mãe, ela e a mãe é totalmente frio, e a mãe e o pai é essa coisa assim demais, né? Não tem um afeto calibrado, e isso também é importante a gente poder pensar assim que as relações de vínculo seguro e as relações saudáveis, elas precisam estar sob medida dentro daquilo que cada um precisa, né? Pensando em crianças, é importante que os pais atendam aquelas necessidades ou, por exemplo, demonstrem afeto e carinho e amor sob medida para aquilo que a criança precisa. Então, talvez com a Wandinha não fosse ser essa coisa demais, né? Emaranhada ou muito cheia de frufru, cheia de, né, de mimimi, assim, dessa coisa muito florzinhas e arco-íris, e como é muito amiga da Wandinha, né, que a gente vai falar um pouquinho mais. Mas ela e a mãe, assim, poderiam ter, e era tarefa dos pais poderem ter dado ali as necessidades emocionais, especialmente de conexão, de relações seguras, de acordo com o que aquela menina merecia, né? Ou com as quantidades que talvez ela merecia, que talvez fosse uma necessidade um pouquinho menor do que outras crianças, pelo temperamento dela mais fechadinha, né? Mas que sim, não é só um beijinho ali de longe, era um pouco mais, só que se for demais em excesso também não vai chegar, né? Que nem o sol do meio-dia, luz demais também deixa a gente sem conseguir enxergar. Então, a escuridão deixa a gente sem enxergar e luz demais também. Então, a gente precisa encontrar o meio do caminho. E aí tem uma frase da mãe, né, que eu quero dividir com vocês, que ela fala assim: sei que tivemos nossos problemas, navegando pelos baixos traiçoeiros da nossa relação de mãe e filha, mas estou sempre aqui, sempre. Então, a mãe se coloca ali como um vínculo seguro, se coloca ali como alguém que está disponível para ela, mas sem essa conexão através dos gestos, né? É sempre uma coisa também mais racionalizada, é sempre uma coisa mais distante, né? Mais através da fala do que dos gestos mesmo. E a outra relação que eu quero dar um destaque especial nesse vídeo é da Wandinha com a amiga Enide. A Enide, ela divide o quarto com a Wandinha, ela tem uma receptividade, um calor, né, emocional ali, uma abertura, uma disponibilidade para aquela amizade. E a Wandinha, né, do jeito dela, mais retraída, sem tanta abertura assim. E o que eu acho muito legal, assim, dessa personagem da Enide é ver o quanto que ela vai se libertando das vozes críticas e da exigência da mãe. Então tem uma hora no filme ali que aparece a visita dos pais, né, na escola lá que elas estão, no internato que elas estão, na Nevermore. E aí a mãe da Enide o tempo inteiro cobrando, o tempo inteiro desejando que ela seja diferente do que ela realmente é. E eu aqui, né, fiquei pensando, dividindo uma hipótese com vocês. Eu acredito que a própria convivência com a Wandinha, com a postura mais distante e com uma certa indiferença à opinião dos outros, ajudou
a Enid a poder se libertar também das críticas e da exigência injusta da mãe, né? Porque a Wandinha, é claro que ela passa um pouquinho do ponto, porque ela vai muito assim para desconexão e para não se importar com o que ninguém pensa dela, mas isso em certa medida é importante, né? E é importante que a gente possa também se libertar do que seja a opinião mesmo de pessoas ali fundamentais da nossa vida, como os nossos pais e como os nossos pais na nossa adolescência, né? Então, a Enid consegue em algum momento colocar limites na mãe, consegue pontuar para ela que ela é daquele jeito ali e bem uma coisa assim de autorização de quem ela é e validação da pessoa dela. E isso é muito legal de ver, assim, o quanto que elas se complementam, né? Ela e a Wandinha, ao mesmo tempo que é um contraste, uma coisa assim, bastante cada uma num ponto, né, crucial, assim, e super diferente, mas elas conseguem encontrar ali alguns pontos em que elas conseguem se ajudar, que elas conseguem começar, né, uma relação e é muito legal, assim, agora não dando um spoiler, mas tem muita coisa para acontecer nessa relação das duas e, assim, lindo demais, muito surpreendente, muito emocionante. Então, essa relação eu acho que é uma relação muito importante que aparece aí na série, e o quanto que essa menina, né, a Enid, ela precisa poder se apropriar de quem ela é e poder deixar as vozes críticas da mãe, né, e a exigência de lado. E quando ela consegue fazer isso também acontece uma transformação muito importante ali na personagem. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Antes de terminar, eu quero dividir contigo uma frase da Wandinha que eu achei essencial. Ela fala assim: não se controla um rio turbulento, deve aprender a navegá-lo sem se afogar. Então, essa é a lição, assim, o quanto que ela consegue manejar ali as situações muito difíceis, e para mim ficou assim uma lição de que, claro que o meio termo é importante, mas às vezes momentos de mais frieza também são importantes. Eu acho que a Wandinha nos ensina isso, assim, ela nos ensina a se importar menos com a opinião dos outros, a poder legitimar mais aquilo ali que a gente tá afim de fazer ou que a gente não tá afim de fazer, né? Eu acho que ela é muito autêntica nisso, assim, de não ficar buscando agradar o tempo inteiro, né? Inclusive, ela é o oposto disso, ela não faz questão nenhuma mesmo de agradar, mas a lição, assim, de que a gente não precisa estar ali servindo e se voltando sempre para os outros. Às vezes é importante a gente poder estar validando mais, né, a nossa vida e fazendo valer a nossa voz. Acho que a Wandinha faz muito bem isso. Eu espero que tu tenha gostado aí das minhas visões sobre a série Wandinha, né, e sobre as pitadas de terapia do esquema que eu fui dando aqui. Se tu não assistiu, fica o convite para assistir, porque realmente vale a pena, assim, a qualidade da série é excepcional. O roteiro é muito autêntico, é muito legal, assim, é uma série realmente que faz com que a gente saia dali preenchido mesmo, né? Uma série que não é ali aguinha com açúcar, ela é uma série que mobiliza, que emociona, então acho que vale super a pena assistir. Ela sai totalmente da curva também do que a gente muitas vezes está esperando, né? E se tu é aí como eu, da geração de crescer olhando coisas da família Addams, então aí é mais especial ainda, faz a gente voltar, né, no tempo, aquelas músicas, com os personagens. Então eu espero que vocês assistam, que tenham boas impressões assim como eu tive. Muito obrigada pela companhia aqui. Deixa o teu like se tu gostou desse vídeo, encaminha para outras pessoas aí para ajudar o canal a chegar em outras pessoas também. Te inscreve aqui se tu não for inscrito. Um super beijo e até o próximo vídeo.